Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem? São 15 horas e 1 minuto aqui, eu vou dar um breve tempinho aqui para o pessoal conectar, tá? Em torno de mais 2 minutos, e aí a gente já inicia. Bom, vamos lá pessoal. Então, mais uma vez, agradeço o tempo de vocês inclusive, né, para reservar aqui quem que chegou no horário, vamos começar aqui. Legal? Antes de tudo, eu queria deixar aqui, ó, vamos ter um sorteio, tá? Então, aqui tem um QR Code, né? Tem uma pesquisa que a gente vai estar sorteando essa caixinha de som da JBL. Então, por favor, deixar um tempinho aí para vocês escanear o QR Code. Não sei se a produção tem algum link diferente que a gente consiga compartilhar no meio da apresentação, mas no final terá também, tá? Então, a gente faz esse processo aí junto com vocês aí para trazer um brindezinho, né? Natal, tá chegando aí. É, então, vamos fazer esse sorteio aí, tá? Então, nesse sentido, eu deixar mais 1 minutinho aqui e aí a gente já inicia aqui com a nossa agenda. Deixar mais algumas notícias aqui de última hora. A gente tem aqui, pessoal, também, tá? A parte de perguntas e respostas, nosso Q&A, né? Ó, então aqui, ó, tem uma pesquisa aqui que o pessoal já colocou no perguntas e respostas. Então, se vocês tiverem dúvidas, é um formulário aqui onde vocês conseguem realizar esse processo, tá? Do preenchimento da pesquisa aqui e concorrer à sua caixinha de som, tá bom? Então, diante disso, falado tudo, vamos iniciar aqui. O que a gente vai falar hoje, pessoal? A gente vai falar sobre 365 e como a gente ter produtividade com segurança, tá? Eu que vos falo aqui, Jorge Vera, eu sou gerente de arquitetura e suporte cloud aqui na SND, e comigo aqui está meu colega Marcelo, que é um especialista em Modern Workplace, MCT, SecOps. O Marcelo tem umas 37 certificações aqui, que vai ajudar bastante e vai explicar para a gente como a gente realiza algumas configurações aí e os modelos que a gente tem para isso, tá? Então, são as pessoas que vão estar com vocês hoje, ok?
Dentro da nossa agenda, né? A gente já apresentou um pouquinho quem somos nós, então o mercado cyber hoje, tá? Como é que funciona o mercado de cibersegurança dentro da tecnologia, como a gente fala. Fundamentos Zero Trust, o que significa isso, como a gente implementa, o que está intrínseco dentro desse processo de segurança Zero Trust, tá? Como é que a gente faz a parte, né, de gerenciamento de endpoint? Hoje em dia é muito curioso o modelo que as empresas adotam para fazer esse gerenciamento. Então, como é que a gente consegue simplificar isso aqui, tá? E como é que a gente tem, ao mesmo tempo esse desafio, né, de ter segurança, como é que a gente também coloca a questão da simplificação, ou seja, ter produtividade e colaboração junto com a parte de segurança, tá? Então, a gente começa aqui com alguns sinais, né? Os sinais de segurança que a Microsoft emite, tá? O que significa isso, tá? Diversos relatórios são emitidos pela própria Microsoft, né? Ele tem um relatório que a gente chama de defesa digital, que baseia-se em insights, né? Em informação, em sinais diários, são mais de 24 trilhões de sinais diários que a Microsoft recebe, tá? E esses sinais, eles são enviados de onde? Pessoal, toda e qualquer ferramenta que a Microsoft tem hoje, ela é utilizada e ela vamos dizer assim, monitorada, né? Todo o processo de coleta de informação, ele vai para um repositório, onde esse repositório, através de inteligência artificial, ele é depurado, vamos dizer assim, tá? Então, ele detecta alguma coisa e ele vai para esse repositório de informação e a inteligência artificial começa a ter insights, tá? Insights ou sinais aí, tá? São mais de 8.500 engenheiros e pesquisadores dentro da área de segurança. Inclusive, eu tenho o prazer de conhecer um, que é o Yuri Diógenes, o cara das antigas aí que a gente fala, um cara que está dentro da parte de segurança da Microsoft desde sempre que eu conheço ele, sempre trabalhou com segurança, um cara fantástico nesse nível, né? E trabalha bastante quanto a isso, né? Então, pense que toda vez que você faz um login, faz um logoff, envia um e-mail, realiza alguma operação dentro de algum portal da Microsoft, existe um sinal que é emitido de como você faz isso, e esse sinal é analisado por uma inteligência artificial e pode trazer para vocês algum insight do que acontece dentro da própria organização de vocês, tá? Existe coisa que a Microsoft usa de forma global, como um produto, né, para melhoria de produto, e outra é quando você cria as regras dentro da próprio ambiente seu, tá? Então a gente tem aí mais de 9 bilhões de ameaças bloqueadas de dispositivos, 31 bi de ameaça de identidade bloqueada. Isso aí significa o seguinte: o cara tentou fazer um login, não era ele, tá? Ele não deveria estar fazendo aquele login daquele país, de alguma coisa assim, é bloqueado também, tá? Fora ameaças de e-mail, que você sabe muito bem como é que funciona. Aqui tem mais um pouquinho de informação, né? A quantidade de incidentes, tá? E isso é uma estatística aqui até bem antiga, né? A gente fala de 21 aqui. O ransomware era o pior cenário que a gente podia imaginar, tá? E quando você analisa isso para 23, olha o carinha aqui de novo, tá? Então pensa que o custo que ele dá para as empresas de ataques ransomware, né? É muito grande, tá? É muito grande. Então, ele ainda continua sendo um dos principais motivos e preocupações que as empresas têm, tá? Para se protegerem, né? Então, a Microsoft, ela entende isso e ela também ajuda as empresas a se protegerem do ransomware, né? A gente sabe que nada é 100%, mas a gente tenta, vamos dizer assim, contornar esses processos, tá? Aqui, isso é o fórum, o IT Forum de 22 trouxe essa pesquisa, né? A gente está no final de 23, então assim, ó, quais são os 3 temas que o pessoal de 22 falou que ia investir em 23, tá? Então, cibersegurança deu 77%, seguido por Big Data e Analytics, tá? E automação de processos, RPA. Então, vocês podem perceber, assim, vocês mesmos já estão falando, cara, eu preciso ver mais cibersegurança, tá? Se você olhar esses relatórios aí anteriores, tá? Em anos anteriores, 21 para 22, por exemplo, muita gente estava falando o seguinte, olha, eu ainda não fui 100%, mas a minha tendência é ir 100% para a nuvem. Então, a ida para a nuvem, ela já aconteceu, tá? Ou está acontecendo para alguns de vocês, né? Algumas empresas estão indo. Porém,
o ano passado, ou este ano ainda, né, porque a gente não terminou o ano, e está acontecendo a questão de cibersegurança. Como é que agora eu protejo, né, o meu ambiente em nuvem, tá? Então, esses seriam os desafios aí, e vocês podem ver que tem uma questão bem interessante. E aí a gente começa a fazer uma brincadeira, né? Como é que a gente consegue se proteger dentro da nuvem? E eu vou trazer alguns fatores aí que é a nossa, né, tipo aquela missão impossível, né, que vai queimando lá o pavio, né? Combinação de 3 fatores. Primeiro fator aí, que a gente chama do fator estado do cybercrime. Pessoal, cybercrime ou crime cibernético ou qualquer coisa aí, ele está muito bem estruturado e muito bem organizado, né? Então, a primeira coisa eles são uma ameaça à segurança nacional, tá? Eles são considerados, os cybercriminosos, tá? Eles são considerados terroristas cibernéticos, tá? Então, qualquer pessoa que quiser entrar para esse mundo, saiba que ele tem que ser muito bom, porque senão ele pode ter e vai ter problemas, né? Então não é só uma empresa, não é só a Microsoft, é o mundo inteiro tentando trabalhar com isso para que esses caras sejam, né, capturados, enfim. Mas existe uma cadeia de suprimento de crime cibernético que está amadurecendo. Então aqui a gente tem algumas informações que são bem pertinentes para vocês. E assim, eu não quero assustar, mas sim, fiquem antenados com isso, né? Quando a gente fala disso aí, tá? Então, primeira coisa que eu falei, né? Os governos, eles estão, e as empresas estão avançando nisso, e a prioridade é lei, é força-tarefa, é recurso, é parceria, é tudo isso que vai trazer com que o estado do cybercrime, ou seja, os criminosos, sejam combatidos de forma muito, como é que eu vou falar? Contundente aqui. Então, imagina que esse aqui é o mundo dos atacantes, tá? E aqui eu tenho as minhas demandas de atacantes. Olha só que interessante. Então, um atacante para aluguel, você pode alugar. Eu não conheço nada, mas eu quero atacar alguém, quero fazer alguma coisa, quero fazer um mal, né? E eu posso pagar US$ 250 aqui por trabalho, né? O mínimo aí né? É, e eu alugo esse cara, ele vai lá e faz um ataque para mim. Eu tenho outra coisa que chama Ransom Kit. Então, imagine que eu queira roubar informações, né, através de ransomware, informações, dados, enfim. Eu pago US$ 66 adiantado, ou 30% do lucro, no modelo de afiliado. Olha só que interessante, né? Agora a gente tem modelo de afiliado aqui para a questão de cybercrime. Ou se eu conheço e tenho um conhecimento maior, né, para fazer com que eu possa vender os PCs que eu comprometi dentro de uma rede, eu posso ganhar de 13 a 89 centavos para PC e mobile de 82 a 2,78. Ou posso contratar, tá, um spear phishing, eu posso, ó, por a questão de conta bem-sucedida, pagar de US$ 100 mil, eu posso vender senha, ó, lote de 150 até 400 milhões de senha, negação de serviço, ataque DDoS, né? Uma coisa que a gente diz assim, poxa, mas é tão simples um ataque de negação de serviço? Pois é, mas isso pode prejudicar e muito. Imagina uma empresa que tem um e-commerce e ela começa a receber ataque de negação de serviço, o e-commerce dela vai parar. Se você não tem isso contratado, se você não conhece esse processo, e como se proteger desse processo, há uma grande possibilidade de você ter problemas aí, tá? Então, bem interessante aí você se proteger, tá? Que mais? A gente tem aqui o fator que a gente chama, que eu acho que é um dos piores aqui, e assim, eu não costumo, não, isso é culpa desse, não, não é culpa de ninguém. A gente precisa se proteger e tem uma situação que a gente tem que endereçar, né? Então, a guarda baixa, ou seja, as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, elas não estão investindo e muitas vezes elas não conseguem olhar para isso. Vamos pensar que a empresa está no foco, tá? E aí ela não consegue, né, olhar como deveria ir. Então, são as mais vulneráveis dentro de ataque cibernético. Já foi um tempo que os caras que atacavam, né, e a gente viu muito filme,
né, disso aí, falando, o cara vai lá, bota um armezinho, né, come centavos de conta de banco, o cara atacava os bancos. Cara, o banco é a última coisa que alguém vai tentar atacar, porque eles investem pesado em termos de segurança, e aí o pessoal começa a olhar onde? Onde não tem esse investimento pesado? Muitas vezes é no usuário final, tá? É claro que a gente fala de pequena e média empresa aqui, porque a gente entende que faz mais sentido, mas imagina o usuário final que não tem proteção nenhuma. E às vezes você tem um outro atenuante aí, né? A pessoa está em home office, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Como a gente consegue se proteger. O Marcelo tem várias dicas aí. Então a guarda baixa é bem importante. Então, assim, pense nisso, comece a fazer um saving para esse tipo de investimento, né? Muitas vezes você pode mudar o seu licenciamento, pegar um licenciamento que já tem uma camada de segurança para começar a proteger os seus dispositivos, para começar a proteger melhor o seu ambiente, tá? Então a gente tem aqui, ó, um terço tem como alvo os pequenas empresas, a gente teve um aumento nos últimos anos, tá? E aí a gente fala nos últimos anos porque, assim, infelizmente a gente teve a pandemia e na época da pandemia todo mundo teve que ir para casa, trabalhar de casa. E teve empresa que não estava preparada para isso e ela foi do jeito que dava. E isso abriu muita brecha, tá? Então, assim, esse foi um dos gatilhos aí que o pessoal entendeu, poxa, aqui eu posso entrar com uma tentativa aqui, né, um processo de forceps de senha, e aí foi onde a gente teve um maior ataque aí, beleza? Então, tome cuidado aqui, ó, que a Microsoft fala, um custo médio de US$ 100.000 aqui de violação de dados, tá? Outra coisa que a gente fala, né, tem a LGPD, pessoal, então, assim, se você tiver um vazamento de informação, olha o quanto isso pode ser impactante para o seu negócio, porque, querendo ou não, se você tem dado né, de pessoas físicas, né, hoje, você é responsável por ele. Então, se houver um vazamento, você precisa estar com isso muito bem endereçado, tá? E aí a gente tem um terceiro fator, que é um fator que eu costumo falar que é do meu tempo, né? Eu vivi essa transição. O modelo tradicional, como é que funcionava o modelo tradicional? Você tinha aqui a sua rede corporativa, tá? E você tinha aqui um firewall, um ADMZ, alguma coisa assim. Poxa, o que que eu fazia? Normalmente eu colocava esse firewall aqui, daqui para fora é o mundo externo, tá? Eu não vou olhar para isso, e eu cuido da minha rede interna que nada entra, né? Eu controlo tudo isso aí. Beleza, isso funcionou, isso ainda funciona, mas o modelo que a gente tem hoje é um pouquinho diferente. Olha só o que o desafio, tá, que a gente tem hoje. Você continua tendo a sua rede corporativa, só que você tem usuários em home office, tá? Você tem as suas aplicações em SaaS, você tem dispositivo móvel, você tem seus clientes, você tem dispositivos pessoais. Então, cara, eu tenho o meu celular pessoal onde eu conectei e cadastrei meu e-mail. Como é que eu resolvo isso? Como é que o cara de TI vai proteger esse dispositivo aqui? Eu tenho os meus parceiros, eu tenho serviços em nuvem, e aí eu vou indo, tá? Então, IoT, cara, todo esse modelo, ele hoje é uma realidade para você. Então, a minha pergunta para vocês é: o quanto vocês estão preparados para isso? Que vocês estão vivendo isso, eu tenho certeza, tá? A minha pergunta e que fica aí é quanto vocês estão preparados para isso. Então, não se esqueçam disso, tá? Como eu falei, trabalho híbrido veio para ficar, né? Então, tem muita gente que já não consegue mais trabalhar no mundo tradicional, onde as empresas tinham aquele esquema de não, todo mundo tem que ir para o escritório. Muitas empresas pegaram seus escritórios e reduziram o escritório, inclusive, né? Isso reduz bastante o custo, né, de uma empresa, então é bem legal que isso também, eu acho muito, muito bom, tá? Eu sempre fui um adepto do home office. Eu acho que você tem mais liberdade, você fica mais tranquilo para realizar seu trabalho. E assim, as ferramentas que a gente tem aqui, elas são ferramentas que não impedem, né, de você trabalhar. Então, acho que, sabe, não faz diferença, na minha visão, não faz diferença você, enfim, né, trabalhar da onde você estiver.
tá? Então, acho que é legal. E aí a gente começa a ver, né, os modelos, os aprendizados aqui. Aqui existe uma coisa chamada síndrome de segurança, síndrome de cibersegurança, melhor dizendo. O que a gente faz de forma que a gente tem uma proteção? Então, vocês podem ver aqui que a gente tem 98% de proteção. Ah, por que não é 100%? Porque não tem nada 100%, pessoal. Não se iludam nisso, 100% não tem o que fazer. Tá? Então, começa a utilizar a ferramenta, por exemplo, de proteção de anti-malware, depois você começa a aplicar os privilégios, né, de acordo com a necessidade. Pensem nisso, é muito comum. Eu fiz muita consultoria na minha vida de, né, de TI, como eu falo, eu não terminei ainda, né, mas eu não estou mais fazendo essa parte de consultoria, e era muito comum a gente pegar, assim, pastas na época, que eram pastas, tá, com acesso full, por exemplo. E aí você olhava assim, mas por que que tem? Ah, porque aí você pegava aquela questão do cara ser, desculpa a palavra, era muito preguiçoso, tá? Para ele olhar exatamente a permissão que era necessária. Então você começava a aplicar isso do modelo tradicional, aplica as permissões, tá? Habilitar multifator de autenticação é super importante vocês pensarem nisso, tá? Manter sistemas operacionais atualizados. Não existe mais a necessidade de você esperar uma versão na sua língua, como acontecia no passado. Não, vou esperar a versão em português, ou vou deixar pelo menos uma versão de atualização para não ter problema de bug. É muito rápido, quando a Microsoft descobre algum bug, ela resolve muito rápido, tá? E proteger dados, tá? Esse assim, acho que é o ponto onde a gente vai bater sempre na tecla. Quando você, tá? Quando você, cliente, olhar a matriz de compatibilidade, a matriz de responsabilidade, os dados de vocês são sua responsabilidade. Nenhuma nuvem, eu não estou isentando o Microsoft aqui, estou falando de nenhuma nuvem é responsável pelos dados lá. Se você não tiver backup na nuvem, tá? Se você não tiver um antivírus que possa, né, proteger os seus dados, tudo isso aí são uma realidade que a empresa tem que cuidar, tá? Então, tome muito cuidado com essa questão aí, beleza? Que mais? Ah, eu gosto muito desse slide aqui. Esse slide aqui a gente poderia ficar aqui no mínimo mais umas 3 horas falando, tá? Que mais causa incidente dentro das empresas, né? Então, como é que a gente consegue olhar e tentar monitorar? Ah, Jorge, eu consigo monitorar o quê? Não dá para monitorar tudo, pessoal. Não dá para monitorar tudo, tá? Você vai fazer o possível dentro daquilo que você tem condições de atender. Então, como é que a gente faz? Você tem que ter prioridade. Então, por exemplo, vulnerabilidade de máquina e computadores, ou máquina comprometida. Cara, tem que ter. Se você não tem o WSUS, que era o que a gente tinha, tem os sites hoje, tem a parte de Azure Monitor. Você consegue ter ferramentas que te monitorem as máquinas e te diga, olha, essa máquina aqui está com atualização necessária, vamos fazer uma atualização nela. Começa a fazer como diz outro, uma, uma tratativa de atualizações que são básicas. Não tem por que você não atualizar, por exemplo, um Service Pack quando acontece. Então, isso aí é o que a gente está falando. Implementação e levantamento de ferramenta terceiro. Por exemplo, perdendo telemetria. Muitas vezes, você usa uma ferramenta terceiro, ou usa, enfim, até mesmo ferramentas Microsoft, que fazem telemetria. Ah, mas a telemetria deixa a minha máquina mais lenta. Isso não é uma realidade, pessoal. Não é. A telemetria te ajuda a ter informações de como você utiliza os seus produtos. Então, não desabilitem a telemetria do Windows. Eu, inclusive, aconselho vocês a usarem a telemetria, tá? Para que você tenha mais informação, porque, vamos lá, se você não tiver informação, como é que você vai resolver alguma coisa, tá? MFA, tudo que é lugar tem que ter MFA, tá? O pessoal costuma habilitar conta, habilitar o MFA. Marcelo que me diga, né, Marcelo? Habilita MFA, por exemplo, na conta do Instagram, do Facebook, mas não habilita na conta corporativa do Windows, né? Na conta do 365. Isso não pode, né? Isso é até errado, como a gente fala. Não pode. O Marcelo vai falar. Então, aqui,
protocolo legado, pô, tente, né, não utilizar, mas eu tenho uma impressora que ainda tem autenticação, mas não tem MFA na autenticação, não tem autenticação moderna. Cara, desculpa, não usa. Você está criando uma brecha lá. Então, assim, esses pequenos detalhes pode ser o detalhe que vai ser aquela gota d'água para alguém invadir seu ambiente, roubar informação, criar um caos, porque assim, além disso, ele pode bloquear o seu tenant. Se você tiver Azure, ele pode começar a criar máquina no Azure para fazer mineração e a conta é sua. Então, assim, olha só o quão de transtorno isso pode acontecer se você não tiver a pequena questão de governança, controle de acesso, controle de recursos, quem o que acessa, quando, onde, como. Tudo isso é super importante, tá? Enfim, eu poderia, como falei para vocês, ficar falando aqui a tarde inteira sobre isso aqui, e é uma coisa que eu, né, gosto de falar. Então, tenham cuidado com isso aqui, a parte mobile, BioD, né? Como eu controlo o equipamento que não é meu, que é do meu colaborador, né? Posso fazer isso, não posso? Até quando eu posso fazer isso aí? Então, são coisas que são interessantes. Como é que a Microsoft está investindo e está olhando para essa parte de segurança, tá? Ela começou, então ela tem ali um investimento dos próximos 5 anos, 20 bi, a gente está falando de dólar, né? No último ano foi em torno de 5 bi, em investimento em quê? Em pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, parceiro e cliente, aliança, governo, tudo isso ajuda ela. As tendências que ela olha é muito do trabalho híbrido, né? De como a inteligência artificial, e a gente vai falar um pouquinho bem no final aí para vocês, falando um pouquinho sobre inteligência artificial, como o Copilot, inclusive, pode ajudar vocês para isso. Tá? Eu sei que todo mundo está ansioso com isso aí. A parte de IoT também está sendo muito estudada e desenvolvida aí, então vale a pena aí, tá? Falando de números aqui, Endpoint em 2004, produção de e-mail em 2005, EOP, né? A gente tinha isso aí, autenticação multifator 2013, né? A parte de gerenciamento de aplicativos móveis com Intune 2010, segurança de nuvem 2015, produção e governança 2015 também, a parte de MCU, a parte de um controle, né, dos dispositivos IoT dentro do Azure também, a parte de SIEM, né? Então a gente tem aí o nosso grande SIEM que é o Sentinel, veio em 2019, XDR, a integração deles em 2020, monitoramento de segurança de IoT sem o agente, que agora ele já consegue ver no IoT Central, né? Então, tudo isso veio de uma forma assim, ó, que nunca foi visto dentro do histórico Microsoft. Para quem é mais antigo, a gente vê que a Microsoft, por um bom tempo, ela deixou de lado a segurança, né, tirando algum produto, para quem era muito, eu sou muito saudosista do TMG, do Isa Serve, lá gostava bastante desse cara, então quando a Microsoft saiu desse meio, assim, eu fiquei assim, poxa, e agora, não vai ter mais nada, né? Enfim, ela tá vindo com isso aí, tá? E por isso, eu vou deixar aqui com o Marcelo, para ele falar um pouquinho sobre a parte de segurança dentro da colaboração. Marcelo, é contigo. Opa, boa tarde. Deixa eu compartilhar aqui o meu, para poder ficar mais rápido, né? A questão depois também do hands-on para mostrar pra galera. Enquanto isso, a gente vai vendo umas perguntas aqui, mas acho que já foram respondidas, né? Emílio Mansor, um abraço, Emílio. Beleza? Quanto tempo, hein, meu amigo? Não, acho que o Marcelo respondeu aqui. Se não for, pode ser, né? Pode ser atacado, sim. Infelizmente, pode ser atacado. Com certeza. Só para dar um complemento no questionamento do Emílio, tem que ter uma boa proteção anti-malware, tá? Que o Microsoft Defender 365 traz. Até vou demonstrar para vocês depois no hands-on. E também tem um backup, tá? Sempre é bom ter um backup do seu Exchange Online. Hoje aqui a SND trabalha com a Acronis, que faz todo esse processo. Então sempre é bom ter um backup também, porque tá suscetível, né? Igual o Jorge falou, a proteção, a segurança, né, ela não vem só apenas do analista e da empresa, mas também vem do próprio colaborador. E a parte do colaborador, a empresa, ela tem que trabalhar com questão de educação, né? Claro, e sempre está ensinando o colaborador como identificar um possível phishing, e-mails maliciosos, tudo, mas nessa parte a empresa não consegue controlar 100%, né? Porque depende também um pouco do conhecimento do colaborador. Depois vamos demonstrar para vocês um pouquinho do hands-on ali, como o Defender funciona, o Intune, Compliance Manager, para vocês entenderem aí como que
essa transversalidade, né, podemos dizer assim, que as features da Microsoft traz, trazendo ali todo uma segurança em macro, né, uma macro proteção, podemos dizer assim, através de micro features. Falando sobre a questão de segurança de colaboração, como o próprio Jorge disse mesmo, nós vivemos numa fase hoje em dia onde que o colaborador não está mais naquele espaço físico, né, igual antigamente, que era a empresa se sentia protegida quando o colaborador estava na empresa, existia ali os appliances, os switches, as regras de ACL no switch da Cisco, enfim. Não que isso não é importante, com certeza as empresas têm que investir em telecom, investir em segurança também, mas isso está acabando ficando muito mais focado em questão de data center, né? Um investimento mais alto com isso, porque, principalmente nesse mundo pós-pandêmico, cresceu muito a questão do home office. As pessoas viram realmente que existe uma produtividade trabalhando de home office e até maior, vamos dizer assim, que a pessoa realmente tem a questão do bem-estar, né, do descanso, e também tem empresas que trabalham tanto full como de forma híbrida. Então a Microsoft já começou a investir muito em segurança, né? Porque antigamente a sua segurança estava ali mesmo, né, Jorge? Em questão atrás do appliance. Hoje em dia não. Hoje em dia a segurança tem que ser global. A empresa não está mais cercada entre paredes físicas, né? Mas podemos dizer assim que a empresa tem a sua limitação lógica, né? Então, por exemplo, se uma empresa ela é nacional, ela vai limitar ali os acessos aos seus componentes apenas ao território nacional. Então, por que ela vai liberar pessoas fora do Brasil fazer o acesso, né? Isso já estaria vulnerável a ataques de outro país sem você ter necessidade. E isso vocês acabam tendo essa proteção com o licenciamento P1 com conditional access, igual o Jorge falou sobre a questão do MFA. Caso tenha também side risk, que eu vou estar falando para vocês também. Por exemplo, a pessoa ela está logando em São Paulo, daqui em 5 minutos, é uma multinacional, ela tenta logar na Turquia. Nem se ela trabalhasse numa Enterprise, né, no Star Trek, ela estaria em 5 minutos na Turquia fazendo teletransporte. Então, automaticamente, você pode criar uma regra ali de conditional access para a pessoa trocar a senha ou ser bloqueada ou exigir o MFA de acordo com a sua necessidade de negócio. Mas sobre o slide aqui, sobre a questão de colaboração segura, a Microsoft ela se preocupa desde a questão da proteção dos seus devices até a questão de colaboração. Que essa colaboração seja uma colaboração realmente segura, que vocês possam realmente compartilhar seus dados de forma muito segura. Porque o bem mais precioso que uma empresa tem hoje em dia são os dados. Nós vivemos na era do conhecimento, nós vivemos na era dos dados, né? Por isso que tem crescido mais aí os data science, né? As empresas têm pagado realmente para que as pessoas possam alimentar o seu banco de dados, porque nós temos até pesquisas também de empresas que sofreram ataques de ransomware e depois de 6 meses elas entram em falência, porque elas perdem aquilo mais importante na vida delas, que são os dados. Então, eu sempre pergunto, quanto vale os seus dados? Quanto que vale vocês proteger os seus dados? Realmente, se vocês tivessem um ataque de ransomware hoje, vocês conseguiriam sobreviver nos próximos 6 meses, um ano, até vocês se restabelecerem? E tem dados que são perdidos que nós sabemos que nunca mais voltam. Então a Microsoft se preocupou muito essa questão, desde ali da proteção do device até a colaboração. Temos a questão da proteção, que é multiplataforma, por isso que fala devices ali, ele é multiplataforma. Esquece a questão do Microsoft anos 90, onde que as coisas funcionavam apenas na Microsoft, coisa de Linux funcionava apenas em Linux, coisa de macOS funcionava apenas em macOS. Hoje em dia não, hoje em dia trabalha-se em multiplataforma. Então a Microsoft ela pensa não só proteger ali a sua melhor experiência, podemos dizer assim, que é através do Windows 11 Enterprise, mas também proteger o seu iOS, proteger o seu macOS, proteger até o seu Chrome OS, Linux. Então existe uma proteção aí multiplataforma. Pensando na questão de Operation System, é claro que a melhor experiência vai ser através do Windows 11, né? Por ser da própria empresa e por toda a integridade ali de segurança que a Microsoft trabalha para trazer o melhor até de proteção contra hardware. Falando em questão de segurança, nós temos a questão do Microsoft Entra-ID, que eu falei para vocês a questão do P1, onde que vai dar para vocês ali a configuração do Conditional Access, que vocês vão poder configurar o acesso à sua empresa dependendo de uma condição.
Ou seja, a pessoa tem que estar no Brasil, a pessoa precisa estar ali em uma localidade que é confiável. A pessoa, caso ela tenha uma quantidade de acesso, vocês querem bloquear. Isso ajuda muito o departamento de segurança poder fazer a sua volumetria de acessos e ver quais são acessos que realmente são maliciosos, os acessos que são realmente dos seus colaboradores. E ali proteger. Como o próprio Jorge falou, o MFA não é uma questão mais opcional, é uma obrigatoriedade. Tá? Então, o MFA realmente é necessário. Tá, até pouco tempo atrás a gente pensava apenas realmente em login e senha, mas login e senha já é uma camada muito fraca, fragilizada. Precisa de uma segunda camada de segurança, que nós chamamos aí de Multifactor Authenticator, e para que realmente possa estar confirmando, né, quem a pessoa é. Então a pessoa vai ter aquilo, ela vai ter, né, um conhecimento ali da senha e também vai provar que ela é, tendo, por exemplo, um código, um OTP, que pode ser ali autenticado via um authenticator, né, uma aplicação da Microsoft que você pode colocar no celular, ou via SMS, por exemplo, também. Nós temos o Microsoft Defend for Endpoint, que vai proteger ali os seus devices, que vai ali proteger contra vírus, proteção também com algumas políticas de proteção que eu também vou estar mostrando para vocês. Vai mostrar para vocês toda a questão de incidência ali, de alertas aglomerados ali, né? Os incidentes nada mais são que vários alertas, né, que tem uma ligação e acaba criando um incidente do qual vocês podem analisar o que aconteceu e o porquê aconteceu, que eu também estarei demonstrando. Falando em Microsoft Purview Information Protection, isso aqui eu gosto bastante, por quê? Porque com Information Protection vocês virão conhecer os seus dados. E através de conhecer os seus dados, vocês protegerão os seus dados, porque você não consegue proteger aquilo que vocês não conhecem, né? Com certeza. Você só consegue proteger realmente se faz parte ali do andamento da empresa. Então, vocês vão conseguir proteger os seus dados para evitar perda acidental de dados. Para que aqueles dados, né, que sejam passados de forma incorreta, dados sensíveis ser vazados, né, então vocês vão estar protegendo isso para que o colaborador não passe dados, por exemplo, de clientes para um determinado e-mail ou para todos os e-mails que são fora da empresa. E caso ele precise passar, que passe realmente por uma aprovação do seu gestor. Então, a proteção também está aí. Você fala assim, pô, Marcelo, mas como assim? Porque existe a questão de engenharia social. Quando se vaza dados da empresa, o hacker, ele pratica uma situação chamada de engenharia social, do qual ele tem informações da empresa, ele vai criar e-mails ali que realmente traz informações reais da empresa, e ele finge ser um determinado, ou, por exemplo, um revendedor, ou se não um prestador de serviço para vocês, e dali o colaborador que não tem um tanto conhecimento acaba clicando nesse e-mail, por exemplo, um malware, e acaba criptografando, por exemplo, os e-mails. E ali vai fazendo o efeito cascata e vai criptografando toda a empresa e depois pede um resgate. Então, vocês proteger que os dados não sejam vazados de forma acidental também faz parte da proteção, tá, de uma empresa. Falando em questão de Microsoft Intune, é toda a questão de gerenciamento na nuvem, tá, dos seus dispositivos. Então vocês têm que saber também o inventário, né? Quais são os seus dispositivos, também saber quantos dispositivos tem na empresa e quais estão logados dentro ali, que pode pegar informação, também é uma atitude de segurança, porque ali vocês têm conhecimento quem pode acessar determinado dados e quais devices pode acessar determinados dados. Aqui você pode colocar, por exemplo, uma regra de compliance que caso o device não esteja em compliance, caso o dispositivo não esteja em conformidade, ele seja retirado para não ter acesso mais aos dados da empresa. Enquanto ele não entrar em contato com o departamento de suporte, ele vai ficar fora e não vai conseguir acessar os dados da empresa. Então, é uma forma de segurança também criar uma regra de compliance na empresa, uma regra de conformidade dos devices. Pode criar da maneira que o negócio, né, não vai impactar tanto o negócio, mas que vai ter segurança. Por exemplo, o device tem que ter o firewall ativo, tem que ter criptografia, tem que estar com a proteção web ativa. E caso o colaborador retire isso, ele é um administrador da máquina, que nós sabemos, quem trabalha no TI sabe
que às vezes é necessário deixar o colaborador como administrador. Caso ele retira isso, o device dele não vai estar em conformidade, ele vai receber um e-mail e depois disso será retirado do parque. Questão do Windows Autopatch, aí é uma questão de atualização. O Jorge falou sobre uma questão até do WSUS ali, atualizar os seus devices, deixar os seus devices atualizados também é um dos pilares de segurança. Então aqui você pode configurar em ciclos, né, essas atualizações. Por exemplo, você pode que quando a primeira atualização apenas o departamento de TI receba, depois toda a empresa, depois os stakeholders e mais os gerentes e diretores. Ali vocês evitam realmente que saia toda a atualização em massa, às vezes uma atualização que está bugada e acaba tendo que voltar para fazer o rollback. E através de trazendo todas essas features de segurança, você acaba tendo uma colaboração segura realmente com o Microsoft Teams, que existe proteção de anexo dentro do Microsoft Teams. Também você pode configurar isso no Defender, você pode trazer isso, toda a proteção também contra ataques ali, né, dentro do Microsoft 365 Apps, né, com PowerPoint, Excel, então você consegue proteger todos os seus colaboradores com Security Collaboration. Pensando em política aqui, pessoal, nós vemos aqui questão de identidade. Identidade não é só a pessoa, identidade é tanto um dispositivo como uma pessoa. E também os dois, né, somam ali a identidade. Desculpa, a identidade. Então, temos a questão de política. Então, você configura uma política. Caso um acesso condicional, né, um conditional access, no momento que ele passa por essa política, a política vai ali analisar. Ele precisa do acesso ali? O acesso é direto? Ok. Não. Requer um MFA. Não, ele tem um limite de acesso. Não. De onde que ele veio, ele precisa resetar essa senha, porque não é um lugar confiável. E tem todo ali o monitoramento de acesso. Porque não adianta, pessoal, também vocês terem uma ferramenta, uma Ferrari, e vocês não monitoram, tá? Tem que ser monitorado cada momento, tem que ter uma pessoa ali que está analisando esses logs para ver o que está acontecendo, tem que estar realmente ali dando uma atenção ali especial para os logs, para os acessos, para que vocês possam realmente ter uma proatividade para que vocês não façam só remediação. Aqui na questão do Defender, ele vai trazer para vocês bastante informações. Deixa eu compartilhar a parte do Defender agora. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui nós temos a parte do Defender, né? Nós temos a Security Corp aqui, é uma empresa totalmente fictícia, tá, pessoal? Não tô abrindo uma empresa existente, assim, que vai tirar de conformidade. É uma empresa fictícia que eu criei para estar demonstrando para vocês. Aqui nós temos a página inicial do Defender, onde vai trazer para vocês aqui alguns cartões chamados card, né? Que é o dashboard, com pequenos insights para você verem o que está acontecendo com o tenant de vocês. Tá? Aqui ele consegue mostrar para vocês as licenças estão avaliadas, algum malware corrigido, security score, depois eu vou estar falando especialmente sobre essa parte que é importantíssima, usuários que estão em risco, o que não está incompatível, o que não está em conformidade, que eu falei para vocês, os devices que estão ativos, e qual device está em risco. Isso aqui é bem importante, tá? Porque talvez através desse device ele teve um ataque do qual ele abriu a porta para as pessoas acessarem a sua empresa através dele. Então aqui, quando o risco está alto, tem que ter cuidado aqui especial e tratar aqui com bastante carinho essa parte e analisar os passo a passo que aconteceu com esse device. Nós temos aqui a questão dos incidentes. Como falei para vocês, os incidentes são, vamos dizer, com um aglomerado de alertas que tem correlação e acaba gerando um incidente. Você vê aqui, se eu abrir, ele vai mudar para mim os alertas que tem nos incidentes. Olha só, esse aqui já tem muito mais alertas. Olha aqui. Caso eu clique em cima do incidente, tá? Ele vai trazer para vocês ali essa análise de todos esses alertas e vai mostrar para vocês aqui todo o passo a passo que aconteceu aqui para ter esse incidente, ó. E também posso tirar aqui também do grupo, similar nodes, caso tenha bastante, vou mostrar um outro incidente para vocês. Deixa eu mostrar um outro incidente aqui, que ele tem mais
Isso, mais a árvore aqui, ó. Posso mostrar para vocês o grupo aqui, ó. Olha só. Ele mostra para vocês aqui todo o passo a passo de o que aconteceu. Isso aqui é importantíssimo para que vocês possam compreender como começou e como terminou este ataque. Se eu dar um play aqui, ele vai mostrar para mim passo a passo o que foi acontecendo. Olha lá, foi aparecendo aqui, tá vendo? Apareceu outra aqui, ó, o como que foi esse ataque. Aqui também ao lado, você possa estar atribuindo, né, esse incidente aqui para um analista, para que ele possa analisar. Coloca aqui o manager, posso colocar para um analista, ele pode analisar aqui, posso colocar também uma label, que vai estar falando que é um malware, depois da análise dele, tudo. E vai trazer informações aqui que são bem interessantes. Qual que foi a primeira atividade dele e a última atividade dentro da empresa, tá, desse ataque? E qual é o device? Lembra aquele device que a gente viu que estava em risco? Olha aqui, ó. Então foi através dele. Então aqui, ó, risk score muito alto. Então seria legal aqui já trabalhar, tirar, né, essa máquina dos acessos aos dados da empresa para que você possa tratar e ver o que aconteceu. E aqui você pode estar colocando ali um comentário. Quais são os alertas que foram gerados por esse incidente? Quais os ativos que foram atacados, né, os ativos que sofreram isso. Caso fosse aqui um ataque de phishing, parecia em mailbox, tá? Que foi um ataque de e-mail. As investigações, caso tivesse, as evidências e respostas, tá? Ali trazendo para vocês tudo que é malicioso, da onde que veio, a origem dessa detecção, que foi um processo, lá um tipo de um arquivo. Então vai trazer para vocês aqui bastante informações para poder fazer essa investigação. Caso eu clique aqui, pessoal, em cima de um alerta, eu vou clicar em cima do alerta para vocês verem. E vai trazer informações extremamente específicas que realmente vai ajudar vocês aí a chegar numa conclusão por que aconteceu. Só tá um pouquinho aqui, deixa eu ver que ele tá lendo agora. Alertas. Aqui, ó. Então, através desse alerta, um alerta de 365. Deixa eu pegar um outro alerta aqui, que é um alerta que é melhor para poder explicar para vocês. Vamos service. Isso, lançado. Olha só. Ele vai trazer para vocês toda uma árvore, tá? De como aconteceu, porque muitas vezes, na verdade, ele acaba utilizando executáveis que são do próprio sistema operacional para poder estar agindo. Então ele acaba utilizando algo que algo que é realmente é, é aprovado, né, pelo sistema, por dizer assim, para poder fazer ali toda a invasão. Ele vai falando para vocês todo o processo aqui, e no exato momento onde começou o processo malicioso, ele mostra para vocês. Tá? Se eu clicar nele aqui, ó, ele vai trazer informações que eu posso estar abrindo esse alerta, gerenciar esse alerta. Eu posso, depois vou mostrar para vocês a timeline desse alerta. Aqui, ó, através de qual usuário, tá, que começou esse alerta dentro do device. Então já a gente pode ver, pô, será que esse usuário ele tem acesso às coisas importantes da empresa? Será que realmente, né, então a gente pode trabalhar com isso. Não, mas isso aqui, desculpa, isso aqui é a questão do atribuído para o analista, desculpa. É atribuído para o analista aqui. Então, está atribuído para a DEL poder gerenciar este alerta. Aqui também, pessoal, eu vou aqui, ó, primeira atividade, última atividade, quais foram os executáveis que foram realizados, que foram usados por esse alerta, e vai trazer a quantidade que teve de alertas, né, no meu tenant desse tipo de ataque. Olha só, e qual é o device? Então aqui, ó, eu posso vir, por exemplo, em timeline, ele vai trazer informação para vocês toda a historicidade desse alerta dentro do device. Olha ali, ó. Eu posso trazer, olha isso, ó, ele tá bem aqui, ó, processo, ó, tudo que aconteceu ali, ó. Olha só que legal. Traz bastante informações para que a gente possa realmente ter realmente ali informação para chegar numa conclusão por que aconteceu este ataque. Então, ele realmente traz muita informação para vocês poderem gerenciar, para vocês verem ali o que está vulnerável dentro do tenant de vocês.
Tem também dentro aqui do device, aproveitando que nós estamos dentro do device, nós temos aqui, por exemplo, ó, descoberta de vulnerabilidades. Então, essas vulnerabilidades são as vulnerabilidades que devem ser tratadas dentro do device, que são portas ali que pode estar acontecendo alguma invasão, ou ser portas realmente ali para ter um ataque específico. Então, vocês conseguem vir aqui e ver quais são os CVEs que devem ser tratados, tá? E clicando nele, vai te mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vulnerabilidade, versão, Windows 11. Então, você consegue ver qual tipo de vulnerabilidade é essa. E caso vocês precisam fazer esse tratamento, aí já pode estar agendando para que o time, né, ele possa realmente trabalhar em cima desse CVE. E possa abrir aqui a página da vulnerabilidade. Abrindo a página da vulnerabilidade, ele vai mostrar para mim quais são os devices que estão expostos, os softwares, né, que já estão expostos a isso. Ali, ó, tem o Windows 11, né, que é claro que foi um ataque no sistema operacional. Aqui o que deve ser ali, ó, tratado, e overview, né, desse CVE, que é extremamente importante. Então, se nós clicarmos aqui em Devices, ele vai trazer para vocês todos os devices que tem dentro do seu tenant e você pode ali estar analisando quais são as vulnerabilidades. Pensando em questão agora de busca, uma questão mais avançada em proatividade, nós temos aqui tem um conhecimento um pouquinho mais de KQL, que é uma linguagem da Microsoft utilizada para analisar os logs. Eu fiz alguns KQL só para mostrar para vocês, por exemplo, isso aqui de alerta de evidência, onde eu vou detectar por categoria. Olha só isso. Deixa eu só mostrar aqui para vocês primeiro o que ele traz de informação. Deixa eu pegar só 10 linhas e depois mostrar para vocês que a gente pode fazer toda a personalização dessas informações. Ó, olha só. E traz toda essa informação para vocês aqui, ó. Categorias de acesso, lá foi o tipo password spray, e traz muita informação, mas aí também fica muita informação perdida. Então você pode ver aqui, ó, eu não quero tal informação específica. Como eu selecionei aqui, ó. Eu quero o tempo, o alerta ID e as categorias. E através das categorias eu quero sumarizar, quero juntar essas categorias e quero que mostre isso para mim em um gráfico, tá? Quais são as categorias ali de ataque que está sofrendo ali o meu tenant. Eu venho aqui, seleciono, por exemplo, ó. Ele vai trazer para mim, olha só. E traz para mim todas as informações. De descoberta, execução, inicial, malware, tá vendo? Então todas as categorias ele traz para mim. Eu consigo ali ver onde que está mais inseguro ali o meu tenant. Falando em questão de ação, gente, o endpoint mesma coisa, ela tem os files, eventos, ele traz também todas as informações. Também ali, ó, o tipo de ação, se foi um arquivo criado, um arquivo renomeado, ó, vou trazer para vocês aqui, ó, através de arquivo, ó. Progress, deixa eu ver aqui, render, aqui, ó. Tempo, project. Aproveitando aí, Marcelo, o que a gente vê muito disso, né, é que como é importante você não desabilitar os insights, né? Sim, Como com é importante certeza. você não desabilitar a telemetria. Porque se você desabilitar alguma coisa disso, essas informações onde você está consultando esse repositório, ele não vai servir de nada. Você não vai Para ter nada. informação para consultar, você não vai ter como saber o que está acontecendo dentro da sua Uhum. empresa. Então, isso é muito importante, tá Tem bom? que, é obrigado, é obrigatório, né? Porque você vai estar populando ali de informação para que você possa ter. O Hunt, ele é uma tomada ali de proatividade, né? Então você está analisando o que está acontecendo no seu tênis para que casos, né, realmente críticos não aconteçam ali no futuro. Então aqui, pessoal, por exemplo, eu fiz aqui uma análise de evidências, por exemplo, de alertas a cada 4 horas. Através de 4 horas, eu consegui trazer ali toda a volumetria de alertas, tá? Dentro do meu tênis, olha lá, tipo de alertas que foram criados, de files criados, renomeados. Então, eu consigo trazer informações também visuais ali dentro do meu tenant. Então, aqui é um pouco de conhecimento de KQL, um pouco uma coisa mais avançada, mas não é impossível de aprender, tá? E caso também a pessoa não tenha o conhecimento, tem aqui um consultor automático para poder estar realizando esse tipo
esse tipo de comando, tá? Por exemplo, aqui, ó, devices expostos na internet. Eu fiz esse KQL aqui, por exemplo, ó, olha só que legal. Ele vai trazer para mim informações ali de todos os devices que foram expostos à internet. Olha aqui. E desse aqui você vai cada vez mais tratando assim de modo mais peculiar e de modo mais micro, né? O que está acontecendo com o seu tenant. Então aqui, ó, detectando aqui inbound, ó. Então aqui, ó, tudo é questão de inbound, ó. A porta remota 3389. Então foi uma tentativa de invasão ali, ó. Local IP, da onde que veio, por qual porta dele, olha só. Então traz o máximo de informação possível aqui, ó. Olha que legal isso aqui também, ó. Olha ali, tá vendo, ó? Todas ali, ó. Local port, de onde que veio, tentativa de invasão. Então traz o máximo de informação ali para vocês, ali dentro do HUD, para vocês poderem trabalhar com proatividade. Questão de Threat Intelligence, né? Ali temos toda uma equipe da Microsoft que está trabalhando para vocês, mostrando realmente o que está acontecendo no mundo, então o que deve ser tratado, quais as vulnerabilidades que tem no mundo, se existe uma que está ali dentro do seu tenant para você poder estar tratando. E também temos a classificação de segurança, que é o Security Score. Isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa que vai mostrar para vocês como, tá? Como vocês devem deixar o tenant de vocês seguro, o locatário de vocês seguro. Porque você tem uma pontuação, e essa pontuação é viva, porque a Microsoft está sempre trazendo coisas novas, então o seu tenant pode estar com 70%, 80% hoje, e amanhã está com 40%, porque ele vai trazer para vocês mais vulnerabilidade que deve ser tratado, e caso a pessoa não esteja aqui trabalhando de forma árdua, sempre trazendo mais segurança para o tenant, a sua pontuação vai estar diminuindo. Por exemplo, aqui, ó, olha lá, certifique-se de que a autenticação, olha lá, certifique-se que a autenticação multifator esteja habilitada para todos os usuários com funções administrativas. Então, vocês são obrigados mesmo, pode falar a palavra, são obrigados a, a, a habilitar MFA para todas as funções administrativas, principalmente a global, tá? Que a global, a pessoa pode entrar ali no seu tenant e detonar tudo, entendeu? Então, é obrigatório mesmo. Então, vocês vão lá, gerencia, instala, aí vocês ganham uma pontuação e acaba aumentando mais o seu score. Temos aqui historicidade, né, de como que a pontuação e decaiu, depois subiu, então você consegue ver toda a historicidade ali do seu tenant. E métricas aqui, e que ele mostra para vocês uma organização que é similar à sua, que tem as mesmas atividades parecidas com a sua, qual que é a pontuação dela e qual que é a sua pontuação para que vocês tenham um parâmetro de como vocês estão muito ruim, muito bom ali na proteção do tenant de vocês. Falando em proteção aqui, de e-mail e colaboração, tudo que acontece aqui no e-mail, existe uma proteção também por trás ali, né? Temos que estar configurando isso, a proteção anti-phishing, anti-malware. Temos aqui tudo que está acontecendo, o que o Defender for 365 está pegando ali de dados. Ó, top URLs que estão aparecendo ali dentro do seu Exchange Online e traz toda essa informação. Através aqui de regras, nós conseguimos criar regras, ó, de anti-phishing, anti-spam, anti-malware, anexo seguro, link, e também redefinir ali já as políticas de segurança dele já, do qual já vamos fazer toda aquela proteção. Isso aqui, pessoal, proteção padrão é essencial de qualquer tenant, você chegar aqui, gerenciar padrão, tá? Colocar o domínio de vocês para que vocês tenham essa proteção aí principal aí dentro do tenant de vocês, tá? Proteção padrão, proteção estrita acaba colocando ali os gerentes e os diretores. Então vai trazer para vocês tudo isso aí. A política, também política de alertas também, nós podemos estar aqui configurando. Agora, pensando em questão de Intune, nós podemos colocar políticas. Então, vocês viram que uma coisa vai já levando a outro. Então, como eu falei para vocês do Defender for Endpoint, do Defender for 365, agora o Intune sobre a questão de políticas. Aqui eu posso estar criando políticas para estar sendo mandado em massa ali para para os seus colaboradores. Por exemplo, aqui, vamos fazer redução de surface de ataque, criar uma política do qual, pessoal, se um sistema que é malicioso, que não é confiável, ele não vai deixar gravar no sistema operacional. Isso já é uma proteção, né? Primeira proteção contra o ransomware, né? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó.
vim aqui, ó lá, pasta protegida pelo acesso controlado às pastas, tá? Eu posso estar aqui habilitando aqui, ó, habilitar. Por quê? Quando eu habilito isso aqui, pessoal, acontece o seguinte: caso tenha um sistema que não é confiável, ele não vai deixar gravar nas pastas principais do seu sistema operacional. Caso você queira incluir mais pasta, basta colocar aqui. Mas ele não vai deixar gravar. Por exemplo, um arquivo, um aplicativo que pode criptografar todo o computador. Tá? Então você já pode proteger com, por exemplo, criando uma política dessa para os devices, já entendeu? Então, por exemplo, aqui você pode criar uma política também de LAPS, uma proteção de conta. O que seria esse LAPS? Um Local Administrator Password, no qual você vai estar ali criando um random, tá? de senhas para o administrador local da máquina. E caso o colaborador do departamento de suporte perca essa senha, ele pode rotacionar e criar uma nova senha, do qual vai ter uma validade de acordo com a sua necessidade aqui, ó. Por exemplo, posso criar um backup aqui, a proteção, permitir, pinceda, tá? Posso backup aqui, por exemplo, no Azure e posso também colocar o tempo de vida dessa senha, tá? E aqui eu posso colocar o nome de conta, caso tenha nome de conta, e também complexidade dessas senhas. E aí, expirar após a carência, fazer a rotação. Então, o Intune também vai trazer para vocês muita política de segurança para ser aplicado em massa. Você ser aplicado de acordo com... Não importa onde o colaborador esteja, tá? Basta ele estar com o computador na internet. Falando em política de Microsoft Purview, nós temos aqui também as políticas de rótulo de confidencialidade, do qual você vai criar, por exemplo, uma criptografia para um determinado e-mail. Caso esse e-mail ele tenha dados de CPF, você quer que ele seja criptografado. Por exemplo, você para criar um auto-label, caso ele tenha um CPF, e toda essa política de perda de dados, de DLP, você pode configurar ali no Data Loss Prevention. Então vocês conseguem ver o que vocês vão fechando cada vez mais o cerco de acordo com a ferramenta que vocês estão trabalhando. Vocês têm que criar um plano, passando ali pelo Defender, vendo as políticas que estão no Intune, ver as políticas que estão no Purview, criar rótulos, porque no rótulo você vai descobrir quais são os seus dados. Após descobrir os seus dados, você pode criar uma questão de criptografia. Nós temos também aqui, por exemplo, até regras, né, do Microsoft Exchange Administrator aqui, criar regras do qual, dependendo do assunto ali, dependendo do destinatário, você obriga a ser criptografado. Olha aqui, você pode criptografar de acordo ali com o destinatário. Entendeu? Então, vocês conseguem ali, passando pelas features e indo ali, tipo, configurando para deixar cada vez mais o seu tenant seguro. Basta ali realmente fazer um planejamento, esse planejamento do que é necessário, conversar com os stakeholders, não já chegar aplicando, né? Eu falo assim, não seja um kamikaze, não seja aplicando tudo em produção, aí para tudo, as coisas não funcionam dessa maneira. Converse com seus stakeholders, faça um planejamento, pega um device de cada departamento, veja se as políticas estão corretas, se é isso mesmo, e acaba distribuindo. E ali, em pouco tempo, toda a sua empresa, os seus colaboradores estarão seguros para trabalhar realmente com uma colaboração segura. Voltando aqui para o slide, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos falar agora sobre aqui o Microsoft Copilot, tá? Marcelo, indo para o final aqui do Copilot, a gente já está chegando no tempo. Tem uma pergunta aqui interessante. Qual tipo de licença se faz necessário para utilizar esse recurso? Você mostrou bastante coisa, mas assim, eu entendo que o P1, né, que seria a parte de segurança básica aí do 365, já atenderia muita coisa do que você falou, tá? Business Premium atende muito, ele pega pelo tanto o compliance ali, o manager, o Intune, Intune, P1. né? Exatamente. Então, assim, aonde está o P1, Alex? O P1 está dentro de já inicia, tá? Numa subscrição chamada
Microsoft 365 Business Premium, tá? Então, assim, no Business Premium tem todas esses recursos aqui, ou parte desses recursos do que a gente faz, do que a gente falou aqui. Ah, mas eu preciso de um recurso mais avançado, tá? Dependendo do recurso, aí assim, você tem que ser muito específico naquele recurso para você precisar da P2, que é uma mais avançado, tá? Mas o que eu digo assim, se você tiver a Business Premium, você já tem muito do que a gente falou aqui, tá? Muito mesmo, mas muita coisa Mas mesmo. muita coisa mesmo, não, assim, Não, tem eu bastante, falaria que quase né? tudo, né, É, Marcelo? A sim, parte de tipo, labels, por exemplo, você já vai ter, só sim, não vai ser de forma automatizada, vai ser de sim. manual. A parte Ih, DLP também, Exchange, muita coisa exatamente. legal. Você que fazer trainables, dá para você fazer também, criar expressões regulares para proteção de algum dado importante, ali, de alguma sequência de numeração ou sequência de palavras. Então, tem muita coisa realmente que dá para fazer com o Microsoft 365 Business Premium, tá? Eu até aconselho realmente, se for uma pequena e médio porte, trabalhar, né, com o Um Business premium, Premium, né? sim, É. porque vai estar todos os seus colaboradores protegidos e com todas as regras ali ativas que pode realmente trazer bastante segurança para as pequenas e médias empresas, bem? Então você consegue fazer um planejamento desde a proteção de identidade ali com conditional access até a colaboração segura, porque você vai passar pelo um rótulo, vai criar rótulos, vai criar DLP, você vai estar criando também ali regras dentro do Defender. E uma coisa que é bem interessante que eu acabei ali lembrando aqui agora, na verdade, você pode criar. A galera que é da antiga vai lembrar do proxy, do É Squid verdade. Guard do PFSense. A gente tem o Web Filtering, onde você consegue fazer também, pessoal, limitações, tá? Que o seu computador não acessa determinados sites por categoria. Por exemplo, categoria Gore, mídias sociais, essas coisas assim. Mas, pô, Marcelo, mas antigamente tinha que estar na empresa. Isso mesmo, antigamente tinha que estar na empresa porque tinha um proxy ativo ali dentro para poder estar funcionando. Já com o Defender, não, tá? Independente onde ele esteja, essa regra será aplicada. Ele pode estar na casa dele, ele não vai acessar esse site se tiver aplicado uma regra para esse grupo, tá? Lembrando que na verdade, só E3 e 5 e da grupo de devices, o Business Premium já tem que aplicar para todo mundo, tá? Mas é uma proteção também para que o colaborador não acabe entrando em sites maliciosos ali, mas tem toda uma proteção também, proteção web, onde que o colaborador entrar em site malicioso ali vai estar barrando, então tem bastante coisa Nem que seja legal. por acidente, às vezes não é Uhum. intencional, mas o cara digitou Sim, achando que era uma coisa, era outra, e acaba se prejudicando por um sim. ransomware, um malware, alguma coisa É, lá. às vezes Imagina o, aquela coisa, né? às vezes o departamento de vendas faz muito pesquisa assim de produto e vai aparecendo aqueles pop-up, e sem querer ele aperta num pop-up. Sim, Entendeu? imagina. Entendeu? Então acontece muito isso. Pessoal, vamos falar Mas um vamos pro pouquinho do Copilot, vamos pro Copilot Copilot, quero agora. ver isso aí. Então, pensando em Copilot, pessoal, existe uma intensidade no trabalho no tempo de hoje, né? As pessoas não estão conseguindo mais acompanhar, porque tem muita demanda. ah, as empresas têm. A pessoa chega a 50 e-mail no dia para a empresa, mas tem que fazer, aí tem que também fazer call, né? Fazer reunião, ler e-mail, produzir conteúdo. Então, aí tá aí para poder ajudar, para a gente poder trabalhar ali de forma um pouco mais com bem-estar, podemos dizer assim, e também trazer conteúdo de qualidade, né? Porque às vezes você fica muito superlotado ali de tarefas e acaba não trazendo um conteúdo que seja realmente de qualidade. Então, 64% das pessoas, aí dessa pessoa dizem que luta para ter um tempo e energia para fazer o seu trabalho. Imagina, 64%. Então, 64% de pessoas que podem estar desmotivadas dentro da sua empresa, né? 3 vezes ali a Microsoft falou que os tempos gastos em reuniões do Teams aumentou, né, desde a semana de fevereiro ali, né? Da questão da pandemia. E 70% das pessoas, né, delegam realmente atividades para o AI, para a inteligência artificial, que realmente ajudou elas no dia a dia. E mais de 2 vezes aí
probabilidade de um líder confirmar que o IA fornecerá valores para aumentar a produtividade versus corte de quadro de funcionários, porque as pessoas estavam com medo, vai chegar o IA aí, então já vou perder meu trabalho. Não, gente, não é assim, tá? Já fala, ele não é um piloto, ele é um copiloto, e precisa de uma pessoa para estar ali fazendo as perguntas. É claro que o colaborador vai ter que se remodelar, tá? Essa é a palavra, tem que se remodelar para poder trabalhar com o Copilot, para trazer informações e trazer produtividade realmente para a empresa. Então, o Copilot está aí para também trazer mudanças, né, para as pessoas, para as empresas. Então, o ritmo do trabalho vai estar mudando também. As pessoas vão ter que trabalhar de um jeito realmente que vai trazer produtividade, saber trabalhar com o Copilot, saber fazer as determinadas perguntas. Então, as pessoas estão lutando a cada momento ali, né, para poder suprir essa necessidade, esse gap de tempo. Então, o Copilot vai estar ajudando vocês com isso. Vai estar aliviando os seus fardos. Dizem ali que na próxima geração trabalharão lado a lado de pessoas, né, que vai estar libertando-se da dívida digital. O que seria essa dívida digital, pessoal? A dívida digital que a Microsoft fala é o seguinte: é vocês ter, por exemplo, receber 50 e-mails ali, só que vocês trabalham 8 horas por dia. Vocês não conseguem. E isso vai virando uma bola de neve, e isso vai tendo o quê? Uma dívida digital, do qual vocês não conseguem suprir realmente toda esta demanda. E aí o AI vai estar ajudando vocês nesse sentido. Então, existe ali uma carga realmente de fluxo de e-mail, reuniões, notificações. Então, o computador da gente está sempre mostrando muitas coisas que estão acontecendo e a gente precisa realmente ali de um copiloto para que o nosso trabalho seja um trabalho realmente de qualidade, que não seja entregado só para entregar porque o tempo está acabando. Então, realmente o computador vai precisar se remodelar ali. Ele vai sair do vermelho dele, vai se remodelar porque o Copilot vai estar ajudando ele. Então, nós temos muito tempo gastado em comunicação e pouco tempo gastado ali em criação, né, em criatividade. E com o Copilot vai um pouco se inverter, né? Então, ele vai trazendo bastante coisas legais para nós e a gente vai poder pegar o nosso tempo e trazer melhorias para a empresa, trazer mais realmente criatividade para a empresa, coisas ligadas à criação, não só apagar incêndio. Porque é o que acontece muito hoje, que as pessoas recebem muita informação e acaba apagando muito incêndio. Então, a própria Microsoft falou que as calls são gastadas, né? Eu até brinco que existe a call da call, as pessoas fazem a call da call, e fala que, em número 1, né, das call, e a maioria das call, elas têm ineficiência, né? Então, assim, são call realmente de uma call desnecessária. Então, o Copilot vai trazer para vocês bastante suporte para que isso não aconteça. Trazendo informação, por exemplo, a pessoa vou criar uma call com o departamento de tal reunião que aconteceu e eu não pude entrar, eu só entrei no finalzinho da reunião e não compreendi. Eu vou chamar o gerente para que ele possa analisar comigo o que aconteceu. Não, com o Copilot, simplesmente você vai lá dentro da reunião que você entrou atrasado, você vai perguntar o que foi tido ali de informação até aquele exato momento, ele vai trazer para vocês a informação. Aconteceu isso, vai trazer para vocês os pilares, e você pode criar até um texto ali, você pode criar um slide através dessas informações. Como falei para vocês, o colaborador vai ter que se remodular, né? Isso é um bom exemplo que a Microsoft falou. Vai ter que trabalhar com flexibilidade, inteligência emocional ali, né, para saber fazer as perguntas, criatividade, extremamente importante para que, através de uma pergunta, você vai estar alimentando ali o Copilot, você vai perguntar e pensar, pô, dessa maneira, se eu perguntar agora dessa maneira, ele vai me trazer informações muito mais complexas do que eu estou precisando. Então, e ter também um pensamento ali analítico, um julgamento analítico, porque dependendo do que chegar para vocês já não poderão repassar para o cliente. Então, vocês podem ali realmente editar o que está acontecendo, trazer também um pouco de acordo de cada cliente. Nós sabemos que temos que responder de acordo de cada cliente, e cada cliente tem a sua particularidade, e o colaborador vai trazer, os fatos que ele vai ter que ser remodulado, porque vai trazer informação para ele, e ele vai ter que saber ali, ter um pensamento analítico, um julgamento analítico, uma criatividade, para poder realmente o Copilot fazer o papel dele. Deixa eu mostrar para vocês aqui o passo a passo do que acontece no Copilot, vai ser bem interessante. Uhum.
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pessoal, falta pouco, pessoal. A gente Uhum. tá um pouquinho atrasado aí, Isso. mas é interessante vocês verem essa última parte aqui, porque a gente também tem vai ter, né, pessoal, ainda o sorteio, correto? O sorteio ocorre depois. Isso, vai ter sorteio sim no final, Jorgito. Beleza. Uhum. Então, Legal. vamos para a demonstração do É. Copilot aqui, depois a gente já vai para o Uhum. sorteio. E está acabando já, falta só um minutinho. Aqui, por exemplo, vocês estão aqui no Word, vocês podem trazer uma informação, por exemplo, criar um projeto de acordo com um arquivo, né? Você pode pegar um arquivo aqui de referência, olha só, e gerar. Ele vai estar gerando para vocês um projeto a partir já de um arquivo. Olha só. E aqui eu já posso também, por exemplo, caso precisava ter alguma informação a mais, por exemplo, aqui ó, sobre a BIM, trazer algumas informações, o Copilot vai poder trazer para vocês alguma informação relacionada a isso também. Ó. Nesse caso aí, você fez uma pergunta e ele está respondendo, é isso? Isso mesmo. Na verdade, assim, eu fiz um planejamento. Perguntei para ele, por exemplo, que eu queria criar um projeto, tá, para apresentar para um cliente de um determinado arquivo, que já tem informações desse cliente, o que esse cliente já comprou, entendeu? E vai trazer para mim todo esse projeto já pronto. E aqui, por exemplo, tem um parágrafo, né, que tem informações que eu queria deixar ele um pouco mais polido. Então eu posso fazer isso com o Copilot também, pedir para ele inspirar, né? Então ele vai trazer informações que são relacionadas a esse parágrafo ali, ó. Tá vendo? Vai trazer muito mais informação para você. Então você vai produzindo o seu texto ali realmente com muito mais excelência e você vai estar poupando o seu tempo ali para você trabalhar em coisas muito mais complexas, tá? Aqui é um bom exemplo aqui com PowerPoint, por exemplo, tá? Eu posso criar uma apresentação através também de uma informação, lá, transformar, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar um Word, um arquivo Word e vou transformar ele em uma apresentação. Então, você pode hoje selecionar uma base de dados ou um arquivo, alguma coisa que tenha uma informação e pedir para ele realizar uma tarefa que você teria Precisa como... fazer. Entendi. Por exemplo, assim, Jorge, assim, eu tenho esse arquivo aqui, tá? Esse documento em Word de uma determinada empresa que realizou uma quantidade, por exemplo, de vendas, tá? E eu preciso fazer essa apresentação para o meu gestor para que ele tenha uma tomada de atitude para esse nosso cliente. Então eu posso vir aqui, selecionar esse arquivo em Word que tem tudo isso, essas informações, e pedir para ele criar uma apresentação para mim. Entendeu? Do qual ele já vai trazer todas as informações e que também categorizado. Claro, pessoal, que isso tem que estar na base de dados de vocês. Não é igual o ChatGPT, que é uma rede pública ali, você vai ficar colocando informações. Tome cuidado, tá? Informações que vocês colocam no ChatGPT, porque ele é público, tá? Então toma muito cuidado. Aqui o Copilot não, são informações da sua empresa e também tem um controle. Então, quer dizer que qualquer pessoa que perguntar sobre um determinado arquivo vai ter informação? Não, só se ele tiver acesso a esse arquivo. Então, mas esse é o grande desafio, né, Marcelo? Porque a gente está vendo o seguinte, quando você fala de inteligência artificial, ela é inteligente até a página 2 que a gente fala, né? Porque o objetivo dela é responder algo que você perguntou. Se isso é real ou não, ela não tem como saber. Sim. Então, quando a gente fala disso, é legal você limitar a consulta dela para que essa resposta, usando, por exemplo, IA, né, pura, GPT e tal, seja no Copilot, você tem que ter o cuidado de fazer o seguinte: onde ele busca as informações, tudo está público? Porque se você não proteger, por exemplo, tá? Um arquivo sobre onde tem todos os salários da empresa, e alguém que né, tá sabendo que tem coloque amarelo, eu queria com saber os salário do salários diretor. da empresa. Ele vai trazer uma lista exatamente como essa. Sim. E aí o que acontece? As limitações, ou seja, as permissões, coisa que a gente falou no início dessa apresentação, elas têm que estar já bem definidas. Então, muita gente está tendo que preparar as informações antes de habilitar o Copilot,
por essa questão de acesso. Sim. Porque no momento que ele pergunta, ele vai procurar, varrer, e se ele não limitar você, porque você não deve ter acesso, ele vai te dar a informação. Com certeza. Por isso que a Microsoft tem pegado muito no pé para as pessoas aplicarem Exatamente. DLP, rótulo de confidencialidade, né, do Sensitive Label. Então tem que implementar realmente o Compliance Manager, tá? Tem que rotular os dados, criptografar esses dados para que realmente possa trabalhar de forma segura junto com o Copilot. Então existe todo um preparo antes da empresa para que ela possa receber realmente o Copilot e trabalhar de forma segura, realmente, sem se preocupar se vai vazar dados ou não, tá? Pensando aqui, questão de Excel, por exemplo, posso vir aqui, ó, trazer informações para mim aqui, ó. Eu quero tirar também aqui, ó, tô colocando tô fazendo uma Imaginando que afirmação você para não ele. conhece nada de Excel, Isso, tá? nada Excel. Eu quero tirar os pontos decimais ali, os pontos decimais. Então, vou fazer aqui para ele, aqui, ó. Ele vai tirar para mim. Ó, presta atenção nessa coluna aqui, ó. Olha, ó. Ele já tirou para mim, tá? Olha só. É muito mais rápido do que a pessoa for lá, fazer toda uma regra para poder tirar, apertar um botão para poder voltar. Então você consegue nisso. É claro, outras informações também, ó. Marque amarelo as vendas acima de 500k, 500 mil. Olha só. E vai marcar para mim. Todas essas regras e traz aqui a formatação também para vocês. Tá? Então, imagina o pessoal que trabalha com bastante planilha de Excel. Isso aqui vai ser realmente uma maravilha, né? Olha lá, me dá um insight do Datas. E vai trazer para você aqui um insight de tudo que está acontecendo através de um gráfico. Então, tem bastante informação que a gente consegue colocar, trabalhar, tá? Olha lá, adicionar todos esses insights em uma nova sheet ali, numa nova planilha. Ali, ó, que legal, numa nova aba, desculpa. Olha só, e vai trazer todas as informações para vocês. Então, é muito mais prático, é muito mais rápido você trabalhar e focar realmente ali nas coisas mais complexas. Então, você vai ter uma produtividade. Ele não vai estar fazendo sozinho isso aí. Por isso que eu falei para vocês que o colaborador ele vai ter que se remodular, ele vai ter que se reinventar para poder trabalhar com o Copilot e fazer as perguntas corretas para ele, para que aumente realmente a produtividade. É engraçado isso, né? A pessoa agora vai ter que aprender a perguntar. Isso. Antigamente ela tinha que aprender a programar, a conhecer uma linguagem específica. Não, agora ele tem que aprender a perguntar. Sim. Olha só, então é isso aí. Eu falo para você que eu vou até além, viu? Não só aprender a perguntar, mas como aprender também a ter um julgamento analítico. Porque, imagina, o Copilot traz uma informação para vocês, de acordo com o que você perguntou, você tem que repassar isso para um cliente, vocês têm que ter a análise seguinte, ó, essa informação eu não posso passar para o cliente. Aí você vai fazer uma remodulação lá. Aí ter realmente se eu escrever dessa maneira para o meu cliente, ele não vai gostar, porque o meu cliente ele é mais específico nisso. Então, vocês pegam e modulam. Então, não só saber perguntar, mas também ter um julgamento analítico sobre o que está chegando para vocês, o que deve ser repassado, o que não deve ser repassado, o que deve ser utilizado e o que não deve ser utilizado, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, conhecer um pouquinho do Copilot e um pouquinho aí das ferramentas de segurança da Microsoft. Legal. A gente tem mais uma pergunta aqui, só para terminar aqui. Só uma licença habilita o DLP para toda a empresa? Ou tem que usar uma por usuário? Uma para o usuário. Ou por usuário, né? Eu também tinha essa informação. Então, para quem perguntou aqui, a gente respondeu. Pessoal... Se ele quiser utilizar o DLP, né? Se esse usuário quiser utilizar o DLP, tá? Sim, então, porque ele fica linkado, claro, É. que tem assim, ó, você tem informação de toda a empresa, mas o que ele vai olhar mesmo é aquela que já tem a Isso. funcionalidade habilitada, e aí isso depende da licença, tá? Isso mesmo. E aí, se você está me perguntando, DLP no 1365, a gente tem normalmente as 5, né? Então, E5, A5, G5, todas essas licenças já tem o DLP, o restante você vai ter que colocar dentro do DMS, né? Isso mesmo. Bom, como não tem mais nenhuma pergunta aqui, pessoal, vamos para a parte que, né, todo mundo está ansioso aqui. Eu já, de antemão, já agradeço a participação de todos aqui, tá? Obrigado pela oportunidade de compartilhar
o que a gente veio aqui trazer para vocês e tal. A gente demorou um pouquinho mais, mas no sentido de trazer mais recursos, mostrar um pouco mais do que é possível fazer com muito do que vocês já têm hoje, né? Então a gente realmente agradece. Eu agradeço a todos aí pela paciência e pela audiência aqui dessa tarde. Com certeza. Eu também quis trazer um pouquinho de hands-on, né, para as pessoas também conhecer um pouco o portal, porque às vezes a gente fala dessa maneira, né, meio técnica, as pessoas pensam, pô, é extremamente complexo ali o portal, não vou conseguir mexer. Então, quis trazer um pouquinho de hands-on, mostrar para vocês ter esse primeiro impacto com a ferramenta e mostrar que realmente é possível ali configurar e deixar seu cliente seguro, sem muita complexidade. Não quer dizer que é complexidade que não é bom, tá? Ele tem toda uma questão de machine learning ali por trás, trabalhando também de AI, e com certeza, para mim, acho que a melhor ferramenta aí de segurança no mercado é da Microsoft. Pessoal, podem, não sei como é que vocês vão projetar aí a parte de sorteio, fiquem à vontade aí que, opa, já tá aí, olha aí, ó. Então vamos sortear aqui. É um sortudo, né? Atenção, sorteando. Vai, 4, 5, opa, 3, 2, e é 1, e é... E é já Jorge Gerardo Vega, opa! Cledson da Silva Rocha. Isso aí, parabéns. Cledson tá aí? Poxa, não, sacanagem, né? Cara, Cledson, obrigado aí. O pessoal deve estar em contato contigo, né? Com as informações para realizar a entrega aí do seu brinde aí, tá? Bom, de novo, agradecendo aí a vocês todos e até a próxima oportunidade. Isso aí, pessoal. Até mais. Até mais.